Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez nós vamos falar sobre 1 Reis 5 e 6. Salomão faz aliança com Irão, os preparativos para edificar o templo. Salomão edifica o templo, o Santo dos Santos, os dois querubins, ornamentação das paredes e das portas. 1 Reis 5. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa eh, ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em seu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que o Líbano me corte em cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e te darei salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouve o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipestre. Os meus servos a levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar, até ao lugar em que me designares. E ali desamarrarei, e tu as tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipestre, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão anualmente. A Irão anualmente. Deus, pois, o Senhor Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado. E houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E os enviara ao Líbano cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo e faziam aquela obra. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras valiosas e pedras lavradas para fundirem a casa. E as lavraram, e edificadores de Irão e os
giblitas e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. 1 Reis 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa do rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de gelósias fixas, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras laterais em redor. As câmaras de baixo eram de 5 côvados de largura e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizera encosto para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazidas como as trazidas se edificavam, de madeira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, por caracóis, e subiu no meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmeras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a essa casa que tu edificaste, se andares nos meus estatutos e fizer os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro. Eu cobri o soalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até a parede, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavado de botões de flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. O oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com as cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo,
e o revestiu com ouro. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com as cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo e o revestiu com ouro. E assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim do outro, de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim o do outro querubim. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocava uma na outra. E revestiu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. Lá, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, o umbral de cima com as ombreiras fazia a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira. Ele lavrou nelas entalhes de querubim, e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeiras de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta era dobradiça, assim como era também dobradiças as 2 folhas entalhadas da outra parte da porta, das outras portas. E a lavrou de querubim, de palma, de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedra lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano um décimo, no mês de Bu, que é o mês oitavo. Se acabou essa casa com todas as suas coisas, e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Obrigado mais uma vez, e até a próxima.